Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje tem mais anos de jornalismo, provavelmente, do que eu de vida. Ele sabe muito de jornalismo, sabe muito de agronegócio. Eu sou fã desse cara, pelo histórico de vida, pela pessoa que ele é, pelo grande profissional que ele representa. Eu estou recebendo nada mais, nada menos hoje do que Antônio Resch. Fala, meu amigo. Olá, meus amigos. Obrigado pelos elogios imerecidos, mas eu agradeço. E o tempo passa, não é que a gente combina de ficar experiente, né? A experiência vem com o passar do tempo. E eu, desde 1971, que estou nessa vida aí, entrevistando, conversando, aprendendo. E agora estou dando mais palpite ainda do que dava no começo da carreira. Então você pode perguntar que eu dou palpite aqui. Não, você viu que eu quase acertei, porque eu sou de 66, você começou em 71, quer dizer, logo eu era pequena criança quando você começou. Você continua uma criança. Como é que você começou, cara, no jornalismo? Conta pra mim. Ué, se eu não te contei ainda... Não, já contou, mas eu quero que você conte de novo, porque um monte de gente com certeza não ouviu. Foi em 1971. Eu entrei no Jornal da Tarde, que era um jornal... Foi um jornal revolucionário, que era um filhote do Estadão, né, do Estado de São Paulo. Era um jornal super, super moderno, uma coisa de louco. Ele faleceu recentemente, o Jornal da Tarde, mas durou bastante tempo. E naquela época, uma sorte danada que eu tive, porque tinha grandes jornalistas lá, mas todos os nomes que você ouve falar hoje, aí ouviu falar, seguramente passaram lá no Jornal da Tarde. Então, você trabalhar com esse pessoal, você aprende muito, né? Tanto que eu sempre lembro da primeira reportagem que eu saí para fazer, cheguei lá 10 horas, me deram a pauta, vai fazer. Não é que, evidentemente, era uma matéria sem importância alguma. Chamava-se lançamento de um macarrão de milho. Ponto. Claro que não deu certo o macarrão, mas enfim. Aí eu fui, almocei, voltei, escrevi. E foi parar na mão do Flávio Márcio, que era um desses gêniozinhos do Jornal da Tarde. O Flávio me chamou, depois que eu entreguei a matéria, fui lá, achando que ele ia corrigir isso aqui, aquilo ali. Ele virou, conversou comigo, falou: escuta, você já leu Machado de Assis? Falei: li. Eu tive sorte, eu fui numa boa escola, estudei numa escola estadual na época. Você já leu essa de Queiroz? Falei: li. Você já leu, enfim, perguntou aí os 3 ou 4 clássicos e falou: já leu? Falei: li. Então lê de novo. Foi essa a minha primeira aula de jornalismo. Para aprender a ler esses caras, Machado, Essa, o Érico Veríssimo, que você aprende. Na época, era a maneira de aprender a escrever português. Evidentemente, não tinha Google, não tinha Wikipédia. A gente usava... hoje ainda estava conversando com um amigo aí, que falou: eu estudava usando a Barça, né? Mas assim, hoje em dia ninguém nem sabe o que é a Barça. Deixa eu tirar o som do celular aqui, senão... tirei. Você era daqueles que anualmente você complementava a Barça? Porque tinha isso, claro, né? Todo ano. Você está vendo ali? Está vendo ali um monte de livro? É de verdade, viu? Não é cenário aquilo lá, não. Não, os meus também são de verdade aqui atrás. Vou comprar uma outra estante. Mas enfim, eu comecei lá e a minha ideia, só para concluir o pensamento, sempre foi economia. Eu queria saber como é que o mundo funcionava na base do dinheiro, né? Porque funciona na base do dinheiro, é tudo que faz o mundo se movimentar. E na primeira chance que eu tive, eu fui para uma publicação de agro, que para mim agro é economia, né? Isso também já te falei. Então, e lá fiquei, gostei.
E fiquei, fui me aprimorando, fui para a Bolsa, trabalhei muito tempo na Bolsa, para entender um pouco como é que as coisas funcionam. Acho que hoje, não é que eu entendo tudo, mas eu tenho uma certa noção de algumas coisas, como elas funcionam. E por isso que eu até brinco aí, quando você começou, antes da gente começar a gravar, essa coisa da comunicação. Eu acho que o agro se comunica sim com a população urbana. É uma maneira informal, mas se comunica. Qualquer pessoa que compre comida para sua família vive conversando com o pessoal do agro, vive entendendo o que acontece no agro. Chove demais, tomate sobe, alface some, chove de menos, o tomate dá mais. Hoje mesmo eu vi um relatório da Conab que diz que está sobrando batata, o preço da batata está caindo. Então, quem vive, quem compra, quem faz compra, sabe que o agro se comunica. Eu não sei quando as pessoas falam, o agro não se comunica. Eu acho que se comunica, não sei o que você pensa a respeito, mas enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que fazer campanha na Globo, dizendo agro é pop, agro é não sei o quê, para mim não quer dizer nada, mas enfim, não sou eu que decido essas coisas, então... Você que paga por isso, né? Porque para mim isso aí é dar tiro de canhão para matar formiga, né? Tem outra coisa, o Divino, que me incomoda um pouco, que é esse negócio de... esse pessoal que eu tenho 1 milhão, 3 milhões de seguidores. Mas que seguidores? Eu não vou falar o meu, mas enfim, se você tiver 1.500 seguidores que compram, né, que são do agro, que é melhor do que ter 1 milhão de banana que não tá nem aí, que não te assiste, não te vê. Então eu acho que esses parâmetros, para mim, estão meio equivocados. E eu respeito todo mundo, mas enfim, não sei. Mas diga lá. A primeira matéria que você fez na vida, eu não sei se você observou aí, mas ela já foi do agro. Então você já começou no agro. Comer macarrão de milho. Eu não conheço macarrão de milho. Acho que eu nunca vi falar de macarrão de milho. Não, foi um fiasco. Terminou a matéria, você já teve que fazer outra. Olha, acabou o macarrão de milho, já não existe mais. Foi um fracasso total. Como dizia um amigo meu, mineiro, né? Mineiro é bom para essas coisas. Despontou com força total para o anonimato. Para o anonimato. É isso mesmo, Hash. Deixa eu fazer um intervalo, cara. Já nós estamos de volta. Ô, prosinha boa essa nossa, viu? Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou conversando com um grande ídolo que eu tenho, né? Que é o Antônio Hash. Estamos falando aqui da comunicação, do agronegócio, com o pessoal da cidade, né? Como é que o agro se comunica com a cidade. E o Hash, meu Deus do céu, ele começou em 1971. Se tem alguém que entende de comunicação e entende de comunicação no agronegócio, é o Hash. Mas eu acabei que eu fiquei tão empolgado com a sua entrada aí, com a sua chegada na entrevista, que eu acabei não trazendo o tema da entrevista, que era justamente isso, a comunicação do agro para o público urbano. E eu acho que é uma coisa que você sabe fazer muito bem. Toda segunda-feira tem aqui a sua participação no programa Morada no Campo, você trazendo aquela pílula que eu acho de uma felicidade tão grande os seus textos, porque você consegue sintetizar as ideias de uma maneira sensacional, né? E justamente
falando para esse público urbano. Eu acho que o legal é isso, né? Eu acho muito, muito interessante a maneira como você conversa com esse público. E eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. O agro, ele se comunica, sim. Ele sabe se comunicar, ele comunica com o público urbano, ele comunica com o público para dentro da porteira também. Agora, muitas vezes as pessoas não conseguem entender a forma que essa comunicação funciona, né? Porque falar com o público fora da porteira é diferente do que falar com o público dentro da porteira, né? O que você acha que é mais difícil? Conversar com quem está dentro ou com quem está fora? Olha, no que diz respeito a quem está dentro da porteira, nessas décadas todas que eu tenho trabalhado, o produtor hoje, Divino, é um cara super bem informado. Ele é muito antenado. Eu não estou falando daquele pequeno que não investe em tecnologia. Estou falando do médio, vamos falar do médio agricultor. Esse cara, ele sabe tudo, porque quando existe no meio rural um negócio chamado, não é líder, é uma espécie de influenciador da região. Então, por exemplo, eu conheci um monte de gente, produtores agrícolas, gente até que arrendava, não tinha terra. Que ele ouvia um cara grande que tinha lá e dizia assim: "E o seu fulano vai plantar milho esse ano, vou plantar milho também." Entendeu? Tem esses influenciadores regionais, você vai entender porque eu estou falando isso, que eles são ouvidos e são seguidos. Então, daí é que vem um negócio que eu acho que as grandes agências, talvez, não se deem conta quando elas estão mexendo com agro, que os veículos regionais, no que diz respeito ao agro, são fundamentais. Eu tenho certeza que tem gente que ouve o Morada do Campo, o teu programa, o Agro e Prosa, enfim, que vê o teu programa para sacar quem está conversando, quem está falando, porque é da sua região, é ali, é o cara que está mexendo com aquilo. Então, isso, a não ser por uma grande empresa que tem que fazer uma informação nacional, o agro são pequenos mundinhos, cada região tem um. Agora, por exemplo, na minha opinião, a bola da vez é o nosso colega Vicente Delgado. Sim, grande Vicente, do AgroNews. O Mato Grosso é agora o grande personagem da novela, entendeu? Na novela Agro, eu estou dizendo, né? Mato Grosso não é um maior produtor de milho, um maior produtor de soja, enfim, um estado que é o terceiro maior produtor mundial de soja, quer dizer, vem Brasil, Estados Unidos e Mato Grosso. Acho que, não, a China está na frente, é o quarto, vai. Então, o agro, tudo bem, você pode anunciar no Jornal Nacional para o Mato Grosso, mas você vai pegar o Brasil inteiro. Mas se você quiser falar com o pessoal do Mato Grosso, que agora é super importante, você tem que usar os veículos regionais. É o que eu penso modestamente. Mais uma vez, respeito todo mundo e todas as opiniões. Então, dentro da porteira eu acho assim, fora da porteira é uma outra visão. Seria uma visão mais, digamos assim, se você quer que eu diga uma coisa séria, que é o que eu penso de verdade, parabéns para a BCZ, para Comigo, para as cooperativas de Londrina, para a OCB, para a AgriShow, todas as feiras que eu tenho ido, que faz alguns anos, 2, 3 anos que eu não vou, mas todas as que eu ia, tinha caravanas e caravanas de escolas indo conhecer um pouco do agro. Para falar com o público de fora seriamente é isso. Essas pessoas que estão indo lá, que são da escola, que têm 7, 8, 9 anos, é que daqui a 10, 15 anos vão entender e vão saber que o agro não é uma bobagem, que o agro destrói, que o agro acaba com tudo, que o agro acaba com a floresta. Na minha opinião, é educação, certo? Quem nasce no campo
conhece, evidentemente, porque vê o pai acordar às 4 da manhã, o trabalho que dá e tal. A solução, se eu fosse perguntado, era essa: educação. Está de parabéns todas essas cooperativas e essas feiras que levam caravanas e caravanas de alunos para conhecerem, por exemplo, uma criança aí lá ver a história do zebu é fundamental. Ué, é o gado Brasil, é zebu. Ir na AgriShow, ver aquele espetáculo de máquina, tem que ver. Porque quando você fala de agro, por exemplo, para um cidadão da cidade, você não vai dizer, o leite é de caixinha, enfim. Você tem que demonstrar para ele, por isso que a escola é importante, teria que ter um currículo escolar, teria que ter isso. Por quê? O cara que tem a vaca, dá comida para a vaca, tira o leite da vaca, ponto. Isso acaba na fazenda, que vai dali para uma indústria. Essa indústria embala esse leite bonitinho com caixinha de papelão, que é uma outra indústria que faz a caixinha de papelão, que emprega gente também, e essa caixinha de papelão é refrigerada e aparece no mercado. Se você não ensinar todo o ciclo, eu posso dizer para você, Divino, é assim que eu acho que o pessoal do agro acha até agora. Eu falo para você, Divino, você tem que me respeitar. Eu sou um jornalista bom. E aí, você vai me respeitar por isso? Não, não, né? Agora, se você conhece as minhas matérias, o que eu trabalho, o que eu fiz, o que eu faço, o tempo que eu perco produzindo, né? Aí você pode ser que você dê um pouco de valor. O agro é a mesma coisa. A sojinha que está lá, vai para o caminhão, vai para a indústria, vira o óleo que a mamãe frita o ovo, né? Aquele peitinho de frango que você come, ele comeu sojinha e milho. Você tem que explicar a cadeia inteira. Isso é que eu acho, não sei. Você colocou um ponto aí que é bem interessante. Tem um trabalho hoje que é feito, não sei se você conhece a Associação de Olho no Material Escolar. Sim. Eles fazem um trabalho fenomenal nessas feiras, levam as crianças, todos os eventos que eles conseguem, dia de campo e tal, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, que infelizmente a escola deveria fazer, mas não faz, eu não sei. Aí eu não quero entrar em detalhes, mas eu não sei se é por ideologia, ou se é por desconhecimento, ou porque a educação é falha mesmo. Enfim, não vou entrar nesses detalhes agora. Mas eu concordo plenamente com você. O jeito de comunicar, de falar isso, ele tem que ser diferente mesmo. E você que sempre morou em São Paulo, agora está morando em Santos, né? Que tá aí, tudo junto, né? Como é que você sente essa percepção dessa população urbana, principalmente nessas duas grandes cidades? Olha, em São Paulo tem um grande cinturão verde, né? Dos produtos mais hortícolas, né? Hortifruti granjeiros que a gente consome. Mas São Paulo é uma coisa curiosa, porque o pessoal que está vindo aí, se não tiver uma matéria na escola, que aliás, algumas escolas particulares acho até que tem, que eles chamam de educação financeira, que é ensinar para a criança, para o adolescente, toda a cadeia, o que é macroeconomia, como é que as coisas funcionam e tal. As pessoas não entendem. São Paulo, você sai da tua casa, o congestionamento já está na porta de casa. Então, você sai com o carro da garagem, já está no congestionamento. Então, os caras não têm tempo de pensar em nada. É tempo para chegar no trabalho, tempo para sair do trabalho. Não tem essa... Você vê, por exemplo, o sul do Brasil. O sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são estados que têm uma consciência agrícola, mas aí é de família, é de história, é de muitos anos atrás. Eles respeitam. Você vê os nossos irmãos argentinos, eles respeitam o agro. Uruguaios também, mas é uma coisa cultural, que eu te disse no início. É uma questão cultural.
em São Paulo, o cara só vê coisa de agricultura no mercado, queijo dentro do pacotinho, o leite é na caixinha, a carne já vem em bife, enfim, é complicado. Ainda existe aquela ideia do coronelismo, ainda, porque São Paulo, o estado de São Paulo, ele ainda tem muitas essas fazendas, né, que vem da época da escravidão, do engenho e tal, e aquela ideia do senhor de engenho, que tinha um monte de escravo, que comandava tudo, que era o cara que era o dono da região toda e tal. Você acha que essa ideia ainda está no imaginário de muita gente? Ou não? Olha, pode ser que sim. Aqui São Paulo virou uma coisa que Santa Catarina já é há muito tempo. São Paulo, hoje, com raríssimas exceções, as propriedades são pequenas, viu? Está bem dividido. Não tem mais aqui, tem uma ou outra propriedade grande, mas a maioria hoje é de propriedade média, pequena para média, né? Eu vou te contar uma história que me contaram. Foi um cara de uma grande usina de açúcar e álcool. Ele me explicou numa entrevista no programa Mercado Futuro. Aliás, agora vou aproveitar para dar aqui. Me acompanha, www.programamercadofuturo.com.br. Lá tem tudo que você quiser. Bom, então, ele me contou o seguinte. Por que o usineiro ficou conhecido como coronel? Muito bem. Antigamente, as usinas, hoje é tudo muito mais completamente diferente. O usineiro, ele tinha que dar casa para os trabalhadores, né? De construir aquelas casinhas para os trabalhadores. Aí, os trabalhadores tinham filho. O usineiro acabava fazendo uma escolinha na fazenda, né? Mas aí, de repente, alguém ficava doente, o pronto-socorro é longe e tal. Ele fez não era um hospital, mas um pronto-socorro ali para primeiros socorros na propriedade. Ou seja, ele virava o coronel. Ele era o dono da escola, o dono do pronto-socorro, o dono da casa, ele era o dono de tudo, né? Então, virava o coronel, mas não é que foi uma escolha, eu quero ser um coronel, vou montar uma usina de açúcar. É que a usina exigia essas coisas, e então ele ia fazendo, né? E virava a pessoa mais importante, claro. Né? Então eu acho que hoje não tem mais isso, não. Tá bem diferente. Hoje, olha, eu tenho lido cada coisa, Divino, inclusive coisas que você escreve aí sobre tecnologias. O negócio é assustador. Quando é que eu pensaria que você pega um canavial que é tudo igual, né? Porque canavial é a coisa mais entediante do mundo, né? Se você não conhece, você entra numa rua daquela, você não sai de lá nunca mais. Não sai não, vira um... Não é? Hoje o cara dentro de casa, com o celular, pelo que eu leio aí, que vocês jornalistas escrevem, o cara pega o celular e fala, olha aqui, o talhão 245, ali tá mal irrigado, precisa irrigar mais. Pelo celular ele manda irrigar. Sim. Pelo celular ele manda aplicar mais um veneninho que a praga está comendo lá. É uma outra conversa, né? Hoje, para você ter uma propriedade de ponta, você vira um geek aí, um nerd, né? É verdade. Não é verdade? É. E a cultura da cana, então, ela tá na frente, assim, muito em termos de tecnologia, né? Lógico, a soja, a tecnologia chegou muito forte, o milho chegou muito forte, as outras culturas estão chegando agora, mas a cana, cara, já vem de muito tempo. Cara, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar aqui um pouquinho, fazer um intervalo comercial e a gente volta já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Antes do intervalo, a gente estava falando de cana, né? Falando do quanto a tecnologia, cara, melhorou em termos da cultura. É aquilo que eu falava, né? Soja, milho e tal, tudo tem muita tecnologia, mas a cultura da cana é muito, né? Pois é. E a cana e o milho, você pega o milho, por exemplo, que agora virou uma cultura importante no Brasil, ele sempre foi o primo pobre da soja, né? O milho agora virou uma cultura importante, entre outras coisas, graças ao etanol. Sim. Você pega a produção média americana, produtividade média americana, é acima de 15 mil quilos por hectare. O Brasil acho que está em 6, 7. Isso, é. Cara, tem gente que produz 12, 15. Mas você veja quanto ainda vai crescer só na questão do milho. Você sabe que se hoje a gente não estivesse fazendo milho, etanol de milho, nós íamos estar importando etanol de monte, né? Exatamente. Está salvando a lavoura do nosso combustível não fóssil, é a lavoura de milho. E você sabe quem que está virando agora o queridinho, que era mais pobre ainda do que o milho e que agora já está tomando protagonismo? É o sorgo. O sorgo, cara. Mas o sorgo é um negócio que eu conversei há muito tempo. O sorgo é uma planta fantástica. Você tem sorgo granífero, grão, sorgo forrageiro, você faz etanol de sorgo. O sorgo é uma espécie de bombril, cara, 1001 utilidades. Aí em Goiás tem gente fazendo, né? pipoca. Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil. Tem gente fazendo pipoca de sorgo. Cara, mas assim, eu acho que aí é que está a beleza do agronegócio, Hash, e que a gente que é jornalista do agro tem que, às vezes, parar um pouquinho, descer do salto e começar a buscar entender a mente das pessoas e até parar de achar que as pessoas da cidade estão ignorando o agro, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu acho que, cara, é realmente o jeito de falar. Você colocou tudo, você falou tudo, Hash. É o jeito de falar com as pessoas. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele me falou um negócio sensacional. Ele me lembrou de algo sensacional. Ele falou, cara, eu estou dando curso na internet, vendendo curso na internet. Eu falei, que bacana, cara, e aí? Ele falou assim, cara, eu estou fazendo uma coisa que quase ninguém faz. Eu falei, o que é? Ele falou, falando igual Jesus falava. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Cara, Jesus não falava por parábolas? Era difícil de você entender o que é, de onde vem o leite, né? Se Jesus fosse contar de onde vem o leite, ele ia contar uma historinha mais básica, e as pessoas iam entender, e pronto. Por isso que as histórias que Jesus contou são tão recontadas, né, até hoje, no mundo todo. Exatamente pela forma lúdica, fácil, simples que ele falava. E às vezes a gente que é jornalista quer enfeitar o pavão, quer falar do agro como se fosse a coisa mais estrambólica do planeta e esquece aquele jeitinho simples de falar para as pessoas entenderem. O agro tem o seguinte, tomando como base do jeito que eu trabalho, o agro é um setor econômico, ponto. 2, o agro não é melhor que nenhuma outra economia, ele é apenas mais uma. No Brasil é forte. Fazer o quê? É fortíssimo. E o agro hoje embarcou, o agro brasileiro está absolutamente imbatível. Quer dizer, veja aí a produção brasileira para onde vai, né? O mundo inteiro, além de alimentar a gente, né? Que bem ou mal a comida no Brasil ainda não é das mais caras, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Eu estive na Argentina em dezembro, cara. E a comida na Argentina está mais cara do que no Brasil. Olha que eu tinha ido no outro dezembro passado, estava bem mais barato do que aqui. Né? Uruguai, meu Deus do céu, né? Tudo muito caro.
né? Então aqui ainda... Não, mas é essa história. Então, o fato de comunicar, aí você me lembrou de duas coisas. Uma que eu gosto muito, que talvez explique aí o jeito que... Tudo bem, você falou que eu conto escrevo lá pro Morada no campo, mas é que você tem um editor aí, chefe, que quando me solicitou, perguntou se eu queria escrever e tal, falou, 1 minuto e 30, cara. 1 minuto e 30 é o que dá para falar. Você tem que, em 20 linhas, eu, né, que falo devagar, 20 linhas você tem que dar início, meio e fim, ponto. Não tem... E a segunda parte que eu gosto muito é o seguinte, no Jornal da Tarde, voltamos lá a 1971, do século XX, né? A regra no Jornal da Tarde era a seguinte, conte uma história. Toda a reportagem era para contar uma história. E eu adoro contar história. Então, o que eles chamavam de novo jornalismo, né, new journalism e tal, é contar a história. Tem gente que faz isso no agro, porque eu recebo muito no WhatsApp e eu acompanho, eu leio, eu sou atencioso, atento a essas coisas. Contar a história. Agora, isso tudo nesse ritmo de WhatsApp e tal, não é fácil de fazer. Tanto que tem uma coisa que você deve acompanhar, que acontece, que é, por exemplo, desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui, apareceu uma tela aí. Eu recebo um release, X empresa, X tem uma chinesa, né, coreana, XMG, não sei. X empresa lançou um negócio, eu recebo aqui. Né? Dali 15 minutos, eu recebo mais 10 mensagens de todos os usuários da vida dizendo que essa empresa lançou o produto. É meio chato, mas é assim que a vida é. Né? As pessoas tá todo mundo querendo informar todo mundo. Então, é meio repetitivo. Por exemplo, eu queria citar um exemplo. Eu tenho acompanhado as tuas coisas com muita atenção, mas não sei se você já acompanha acho que é N de navio, P de pato, agro. NP Agro, sim. É o fã Alexandre Inácio e o... Como é que é o nome dele? Do Valor. Já entrevistei ele aqui. É o Fernando, né? Espero que ele não esteja nos ouvindo, nem assistindo dessa vez. Ele é tão importante que a gente esquece o nome, é por isso que... Mas tem algumas matérias que têm saído lá que eles procuram um negócio, um olhar diferente. É muito interessante isso. Ah, meu Deus, eu tô com a cara do cidadão aqui, não lembro o nome. Deixa, não vou lembrar. Desculpa, é a idade, viu? É o começo do fim isso aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que procurar encontrar, mesmo nos relisões aí tradicionais, procurar encontrar alguma... Eu tenho tentado fazer isso. Tentado encontrar uma visão diferente, dar um quê a mais. O Fernando Lopes e Alexandre Inácio. Fernando, eu sabia que era Fernando, não lembrava do Lopes. Grande Fernando Lopes e Alexandre Inácio. Eles têm uma visão econômica bem apurada, é muito interessante o NP Agro. Eu estou gostando muito, não sei se você vê, acho que vê sim, hoje você botou alguma coisa, que é aquele boletim do CPEA, que é recente, que está entrando para a gente. Muito interessante acompanhar o boi dia a dia, né? Sim. São coisas curtas. Então é o seguinte, a internet, ela abriu, todo mundo é astro de televisão, todo mundo tem seu canal do YouTube. As empresas também, né? Todas têm seu canal, as entidades. Tem o canal, tem o podcast, tem tudo. Tem o Instagram. Agora,
Ainda me parece, viu, Dino? Agora eu vou falar uma coisa aqui para arrumar inimizade. Me parece que quando tem um bom jornalista é diferente de quando não tem, viu? Essa é a minha opinião. Cara, eu concordo com você. E ontem ainda eu falava isso lá no grupo de WhatsApp lá que nós estamos juntos, né? Inclusive, de um ponto até que a gente pode, no outro programa, trazer, que é a inteligência artificial, que agora o nosso tempo está acabando aqui, mas a gente pode falar disso depois, mas nunca vai substituir a genialidade. Esse era um ponto que eu colocava lá, né? Se o profissional é bom, se ele sabe exatamente aquilo que ele faz, cara, por exemplo, tem IAs hoje gravando podcast e fica sensacional, cara. Eu vi um que é maravilhoso, 2 vozes, você põe um texto lá, de repente tem 2 vozes conversando a respeito daquele texto, batendo papo. Mas, cara, você dá o texto e eles falam. De quem que é? Não tem cara, só voz, entendeu? Mas em cima daquele texto eles criam a narrativa e eles falam, mas nunca vai ser o Divino Ronaldo conversando com o Antônio Resch. Nunca vai ser a mesma coisa. Mas eles improvisam? Sim. Eles improvisam? Sim, você dá o tema, dá o texto. Por exemplo, você mora aí perto do Porto de Santos, né? Porto de Santos, você coloca lá, né? Aí você coloca algum texto falando que o Porto de Santos é isso, tá? Cara, eles vão começar a bater um papo a respeito do Porto de Santos. Sabe? Mas que coisa boa. 2 vozes, fantasticamente. Parece-me que eu tentei só conseguir fazer com que ele gravasse o podcast em inglês. Eu vou até ver se eu consigo algum aqui, te mando. São 2 vozes de pessoas que não existem, sabe? Mas faz. Né? Mas ainda não é igual a gente fazendo, cara. É diferente. Não, sempre vai ter que ter alguém para apertar um botão, eu acho, né? Sempre vai ter que ter um cara para errar. E esse vai ser a gente. Na verdade, a gente vai se adaptando. Você imagina, eu trabalhei com máquina de escrever, o Dial A4. No estúdio eu tinha diretor de TV, cameraman, audioman, cabo-man. Hoje eu acerto a câmera, acerto a luz, ligo o microfone, chamo o entrevistado, que nem você está fazendo aí. A gente vai se adaptando. Ninguém é contra a tecnologia, eu não sou. Eu aproveito o que ela tem de bom. E já que o nosso tempo acabou, meus amigos, entrem no site do Divino e no meu. Gente, você sabe que eu nunca falei, porque eu acho meio... pra mim parece meio bobinho. O que é? Eu nunca falei aquele negócio. Olha, clica no sininho, eu acho... Não, larga de ser chato, manda clicar no sininho. Clica no sininho, como é que é? E inscreva-se aí, inscreva-se no canal. Resch, hoje o que eu queria era isso. Eu não planejei nada. Bom. Geralmente, as minhas entrevistas eu planejo bem, eu converso bem. E hoje, assim, Resch, vamos fazer? Vamos. Ligamos aqui, fizemos. E é isso, cara. Trouxemos o recado. Valeu. A sua presença, para mim, ela vale muito. E volto a repetir o que eu falei lá no início. Além de ser seu amigo, eu sou seu fã. Obrigado, viu? Muito obrigado a você, obrigado aos pacientes, telespectadores, internautas aí que nos acompanham. E boa sorte para você, porque você tem viajado muito. Boa sorte aí nas suas exposições. Obrigado, cara. Abraço. Até mais. Outro. Tchau. Gente, conversei com o Antônio Resch, uma das grandes personalidades do jornalismo do nosso Brasil. Tem um conhecimento incrível de economia, de agronegócio. E ele põe alma naquilo que ele escreve, naquilo que ele fala. É um daqueles jornalistas puros, verdadeiros, de essência. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Nada melhor do que a gente conversar com um ídolo da gente, né? E o Resch é meu amigo, é ídolo, é um dos jornalistas fantásticos do Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores,
profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.